trabalho, que a gente possa promover um bom debate, mas agradecer ao Sérgio Bútica pelo convite, Sérgio. O seu xará está numa reunião hoje com as centrais, tratando de uma reunião que tem amanhã com o governo, então é um debate também importante. Eu acredito que esse convite ele reflete duas coisas. Primeiro, a oportunidade do diálogo, né, e a convocação para o debate de ideias diferentes. Eu acho que esse é o aspecto que faz com que a gente comungue dos mesmos ideais, mesmo achando que em determinados momentos tenhamos formas ou pensamentos diferentes em relação aos encaminhamentos. Eu acho que a gente tem uma grande oportunidade para debater isso. E olhando aqui os painéis que foram feitos na parte da manhã, da intenção do debate, da intenção desse seminário, eu não poderia entrar no tema diretamente sem antes tratar de algumas questões que eu acho que é importante até para nortear o meu posicionamento. Primeiro é com relação ao papel do Estado em relação ao movimento sindical, a tutela propriamente do Estado em relação ao movimento sindical, em que duas questões importantes colocadas aí, que é a questão da própria CLT, né, que se ela, por um lado, ela tem um objetivo de proteger direitos de trabalhadores, por outro lado, para o movimento sindical, ela pode causar a acomodação de uma boa parcela do movimento sindical. Porque, se já existe um bojo de legislação que atende às necessidades de uma boa parte dos trabalhadores, boa parte da representação sindical pode se sentir acomodada em buscar outros direitos, em conquistar outras questões ou até atualizar as suas reivindicações de acordo com o momento que a gente vem vivendo. Então, a CLT ela tem essas duas características. Se, por um lado, ela protege, por outro lado, ela pode também acomodar uma boa parcela do movimento sindical, também com a sua própria existência. Nisso aqui, quando se trata da questão do poder normativo do Estado, quando se trata da capacidade de intervenção do Estado sobre o movimento sindical, quando a gente for entrar no tema sobre negociações coletivas, a principal característica da intervenção do Estado é estabelecer a negociação coletiva presa no tempo e no espaço. No tempo que eu digo, ao implantar a database, vício esse, dos quais nós, movimento sindical, ainda não nos livramos, ela determinou que o movimento sindical ele se expresse ou ele atue num determinado período de tempo para executar uma determinada tarefa, negociação da database. E o restante do tempo, aí a gente cabe dizer, houve outros desvirtuamentos do movimento sindical que tenderam a preencher seu tempo fazendo outras coisas. E aí nasceu daí o assistencialismo, nasceu daí o corte de cabelo, nasceu daí outras tarefas que não caberiam ao movimento sindical fazer, mas com essa determinação de que o movimento sindical ele teria um tempo para a sua atuação especificamente, o outro tempo teve que ser preenchido com outras tarefas. E daí é um desvirtuamento lógico do papel do movimento sindical, foi um passo gigantesco. Essa questão para a gente é importante. Então, uma questão do tempo e do espaço. O espaço, a categoria ou o número de trabalhadores, aquela quantidade de trabalhadores específicos que você está limitado a representar. Então, portanto, a negociação, no formato que foi produzida lá atrás, nos trouxe essas duas condições que existem até hoje. Sindicatos que ainda aparecem, e quando aparecem, né, para fazer a negociação da database. E permitiu também, e permite, e aqui eu faço questão de tocar num ponto, que é
a existência, através de um ponto que a gente tem que tocar, que é a existência de muitos sindicatos, a maioria deles, eu ouso dizer, que só existe por conta da contribuição obrigatória dos trabalhadores. Não fosse isso está no escopo da lei. A lei permite isso e garante aos sindicatos isso. Né? Então, muitos sindicatos surgiram e só existem hoje por conta dessa contribuição obrigatória. Não tem a obrigação de mobilizar, não tem a obrigação de debater com os trabalhadores e não tem a obrigação nem de fazer a negociação. Porque nós conhecemos em todas as centrais, e aqui toda a minha fala eu me refiro a todas as centrais sindicais, inclusive a que eu pertenço. Nós conhecemos sindicatos que nem negociação coletiva fazem por ocasião da database. Recebe a convenção coletiva no sindicato, seja lá onde for, algum deles não tem nem endereço, né, e assina aquela convenção. E muitas vezes, essas convenções, se vocês forem dar uma olhada, elas são mais belas, têm mais garantias, têm mais cláusulas do que a maioria daqueles sindicatos que lutaram para fazer um acordo decente. Porque aqueles que lutaram tratam de garantir aquilo por que lutaram. Essas outras não. Então, são duas questões que ainda estão presentes no movimento sindical brasileiro e que causam desvirtuamento do nosso papel. A outra questão é com relação ao direito de greve. Direito de greve esse coibido desde e aí eu estou falando de CLT, portanto, eu estou falando desde a década de 40, coibido na maioria desses anos todos, depois regulamentado e adquirido como direito a partir da Constituição, mas em alguns setores ainda não regulamentados, setores privados. Vocês debateram aqui a questão do interdito proibitório, né, como uma válvula de escape para se impedir de fato o direito de greve. E no setor público, a falta de regulamentação. Adquiriu-se o direito, mas não se regulamentou o direito de greve no setor público, que tem um agravante ainda no seu processo de negociação coletiva, que é uma negociação baseada não só com o interlocutor ou executivo que está lá naquele determinado momento, mas baseada ainda numa necessidade de aprovação orçamentária, de que cabe no orçamento, não cabe no orçamento. Portanto, a regulação da forma como acontece a negociação coletiva no setor público, ela ainda não acontece, ela ainda não existe na prática. Né? Existe o direito estabelecido na Constituição, mas a falta da sua regulamentação vai ocasionar momentos como a gente está vivendo hoje no Brasil, de greves no setor público, pelo Brasil afora, em várias categorias, por não terem as suas necessidades atendidas ou previstas numa negociação que o Executivo tem que fazer com o Parlamento de aprovação do orçamento, na esfera federal, municipal, estadual, seja lá qual for. Então, são questões que influenciam diretamente na forma ou nas imposições que estão dadas no momento em que a gente vai fazer a nossa negociação, buscar nossos direitos. Há outras questões, como, por exemplo, a questão dos limites corporativos, que é a negociação por sindicato de base, que, na verdade, ela depende do quanto esse sindicato é capaz de mobilizar a sua categoria para atingir direitos ou conquistas para além daquilo que estão na lei. E essas organizações ou esses sindicatos de base, eles poderiam, em muito momento, num outro processo de negociação, terem negociações que seriam, que a gente chama de chapéu. É um eterno debate no movimento sindical, não conseguido ser levado à frente. Primeiro, uma experiência que nós tivemos, que acabou de ser dita aqui com relação aos petroleiros, uma negociação de caráter nacional, que no momento, naquele determinado momento, resultou na quase extinção desse sindicato. Foi uma negociação nacional aquela. O único sindicato, o único setor ou ramo que eu conheço que consegue fazer uma negociação a nível nacional hoje é os bancários, pela própria característica do setor financeiro.
E aí os outros sindicatos, as federações ou sindicatos de ramos, eles conseguem fazer adaptações àquele acordo chapéu que foi feito. Nós, nos outros ramos, nós não conseguimos fazer esse tipo de negociação, porque muito daquilo que os sindicatos penam para conquistar, e sindicatos vizinhos, às vezes, um conquista, o outro não, poderiam ser questões que já poderiam estar previstas num acordo macro, num acordo maior, e aí os demais sindicatos, os sindicatos de base, irem fazendo adaptações de acordo com a sua realidade. Uma outra questão com relação a isso é a capacidade de pegar esses acordos e, em algumas situações, fazerem adaptações a necessidades de parte daquelas categorias. Hoje nós convivemos com uma situação muito característica, principalmente no ABC ou categorias metalúrgicas que têm essa condição. Nós temos fábrica de automóveis e de caminhões, todo mundo sabe. Automóveis, vai bem, obrigado, está aí recebendo benefício do IPI, está conseguindo vender, batendo recorde de vendas. E caminhões, né, como a gente costuma falar, numa larica danada, certo? Por conta das antecipações de compra do Euro 5. Então, acordos que devem ser feitos ou que estarão sendo realizadas durante a nossa database, durante o nosso processo de negociação agora, terão que levar em considerações esses dois tipos de empresas e dois tipos de características que existem na nossa categoria. Né? O acordo conventivo, a convenção coletiva, com certeza, ela terá que sofrer adaptações no interior das fábricas por conta da situação que vive cada um desses setores, né? Os acordos coletivos individuais. Essa é uma possibilidade que está dada, ela existe hoje nessa ponta, na ponta do sindicato de base, né, que são os acordos por fábrica, os acordos de acordo com a necessidade de cada empresa, mas não existe na outra ponta. Não existe nas confederações, por exemplo, que seria o papel das confederações, de fazer um acordo, né, que atendesse às necessidades básicas de todo o conjunto de trabalhadores e esses acordos irem descendo. Então, essa questão, ou essas questões, hoje, influenciam fortemente a forma como nós estamos convivendo com o processo de negociação. Além disso, tem uma outra questão aqui. Muito dos acordos que hoje nós temos que realizar, muito dos processos de negociações, eles podem ser questionados judicialmente, por conta de alterações ou adaptações que não estavam previstas na lei e que não estão previstas na lei, ou que a lei não atende mais às necessidades do momento ou das relações de trabalho que nós vivemos. Então, muitos dos acordos que são feitos ou são realizados com adaptações da lei, eu quero aqui exemplificar um. A lei determina o seguinte: a mãe que amamenta, a lei ainda determina que essa companheira ela tem meia hora no primeiro período e meia hora no segundo período, depois do almoço, para amamentar o filho ou a filha. Que mãe hoje consegue sair do trabalho e amamentar, voltar para o trabalho, né? Não existem condições para isso. Mas a lei está exatamente desse jeito. Nós fizemos uma adaptação na nossa convenção coletiva. Nós juntamos todo esse período e acrescentamos a licença maternidade 15 dias a mais de licença maternidade, que pode ser transformado em 30 se a companheira optar por meio período, né? Então, conseguimos tornar eficaz aquela lei. Nós temos histórico de processos, né, na justiça questionando essa cláusula, essa convenção, porque se entende, ou alguns trabalhadores que entraram com o processo entendem que ele teria que garantir o direito de sair da fábrica, ir para casa, amamentar a filha, voltar ao trabalho e tudo mais, né? Isso, na prática, ela acaba se tornando impossível. Essas questões particulares
questionáveis do ponto jurídico, e aqui eu não estou considerando se estão corretas ou não, ela nos leva a seguinte questão hoje. Nós estamos num momento em que nós avançamos para um processo de negociação, em que estamos limitados, né, por conta da legislação vigente, e a legislação não consegue acompanhar a dinâmica, né, ou a velocidade que os trabalhadores, ou que as indústrias, ou o processo de trabalho, as relações de trabalho avançam. A lei ela é muito mais morosa, a legislação ela é muito mais morosa, ela demora para transformar em lei direitos praticados no dia a dia, né? O próprio parlamento, às vezes a gente tem conhecimento, nós temos conhecimento de processos, de projetos que estão no parlamento há 5, 10 anos, de coisa que nós já praticamos há 20 e está lá parado. Né? Então, muitas vezes, a adaptação ao cotidiano das relações de trabalho, elas não vêm no tempo que é necessário. E nós corremos o risco, por conta disso, de, no processo de negociação, incorrer em questões que podem ser questionadas do ponto de vista jurídico. Ao fazer isso, quando isso acontece, no nosso caso, nós criamos uma alternativa que está sendo debatida no movimento sindical, que foi apresentada para a Força Sindical, foi apresentada para a CTB, foi apresentada para todas as demais sindicais, com exceção do Colutas, que recusou nos ouvir, mas foi apresentado a todas as outras sindicais, que é um projeto que dá a condição de que acordos sobre questões específicas de uma empresa eles possam ser reconhecidos por lei, desde que condições pré-estabelecidas, reconhecidas pelo Ministério do Trabalho, estejam dadas naquela base sindical, que é a garantia de organização local de trabalho, porque quem negocia tem que ter a capacidade, depois, de verificar se aquilo que foi negociado está sendo implementado. Porque fazer um acordo lindo e maravilhoso, nós podemos fazer. O difícil disso, e quem é do movimento sindical sabe disso, vocês sabem disso, é a garantia e a vigilância de que no dia a dia aquilo que foi negociado será implementado. Então, essas questões, para que essas questões elas tenham garantia, nós estamos apresentando no governo federal, já tivemos visitas, ministro, de vários ministros tribunais, ministro Dalazen esteve lá conosco, outros ministros do TST, né, visitando essa realidade, que eu sei que existe aqui no Paraná também, né, com histórico de comissões de fábrica na Volkswagen, na Volvo, de organizações local de trabalho, que essas sim são a garantia para que essas negociações elas aconteçam, que é o que a gente chama de negociação permanente. Negociação coletiva, ela é um passo, foi um passo importante, mas agora nós temos que dar um passo seguinte. O passo seguinte para nós é a negociação permanente, aquela que acontece dia a dia no local de trabalho, isso produzindo acordos, produzindo, depois de acordos, produzindo legislação. Isso só é possível se nesse momento nós tivermos garantia jurídica de que isso vai ser de fato, se as empresas tiverem garantia jurídica de que esses avanços eles vão ser possíveis serem implementados sem ter o questionamento, sem que com isso gere um passivo jurídico enorme que as empresas não poderão acatar. Essas questões, para nós, é o ponto principal, é o ponto aquele que dá o up, que a gente significa para a gente dar o passo seguinte em relação ao formato como nós, movimento sindical, negociamos hoje nessa questão que eu falei no início, que é com prazo, com tempo determinado, que é a nossa database, e com espaço determinado, que é restrito aos trabalhadores que nós representamos. E quero aqui dizer que esta questão da representação, ela está fortemente colocada no cerne dessa questão, porque quanto mais fragmentado for, e aqui vocês têm, montadoras, vocês sabem, são 20, 22, 25 sindicatos dentro da empresa, aproximadamente,
né? Dentro de uma Audi, dentro de uma Volvo, dentro de uma Renault, dentro de uma Volkswagen, que é a fábrica em que eu trabalho, tem lá 20 a 25 sindicatos dentro da empresa, né? Quando, na verdade, a empresa negocia só com os metalúrgicos, porque é a categoria preponderante. Os demais trabalhadores, nós dos sindicatos metalúrgicos, temos que fazer um trabalho forte junto às empresas de terceiros para garantir as mesmas condições que estão dadas para os companheiros metalúrgicos que fecharam um determinado acordo. Então, estas dificuldades ou essas condições, elas, de fato, elas têm que ser resolvidas pelo movimento sindical. E se a gente não entrar nesse debate de quem é, de fato, que representa a negociação coletiva, em sua maioria no país, ela tende a ser um faz de conta de que negocia, um faz de conta de que está fazendo acordo, na maioria dos sindicatos. Infelizmente, essa situação ela se dá em todas as centrais sindicais. Na CUT, a qual eu pertenço, também. E enquanto a gente conviver com uma estrutura sindical em que não importa fazer trabalho de base, de qualquer jeito o dinheiro vem, nós não vamos fortalecer a negociação coletiva como instrumento principal de propaganda do sindicato, de que ele é importante para a manutenção da classe trabalhadora. Obrigado. Bom, essa questão da contribuição sindical, ou tudo no que diz respeito à alteração no processo e nas relações de trabalho, ela é um movimento muito lento. A questão é que ela tem que continuar sendo um movimento. Ela não pode parar. A grande questão em relação à questão do financiamento do movimento sindical, foi a pergunta do Jamil, né? Ela é uma forma que foi necessária num determinado período, como forma de estruturar sindicatos que praticamente não existiam, ou sindicatos que tinham outro tipo de concepção na forma de se organizar, né? Mas que foi necessário naquele momento, mas que no Brasil ela se tornou um vício e que foi utilizada num período muito grande da nossa história, o Juruna falou aqui do pouco tempo de democracia que nós temos, como um instrumento de cooptação dos próprios sindicatos. Se o sindicato tem financiamento e a defesa, eu quero juntar aqui algumas perguntas, porque foram todos no mesmo sentido, se os sindicatos têm um financiamento, que esse financiamento eu não tenho obrigação nenhuma de fazer mobilização ou de convencer os trabalhadores a serem sócios desse sindicato, a tendência, e me surpreende, a gente ter só 15 mil sindicatos no Brasil. Numa situação dessa, poderia ter mais. E nós conhecemos as várias histórias, porque convivemos com isso na base, né, de empresas que se especializaram em fundar sindicatos. Tem nada a ver com a categoria, né? O Oswaldo falou aqui, né? 12 assembleias já. A gente convive com isso constantemente. Então, a contribuição obrigatória, hoje, para nós, é lógico que ela não tem que ser um processo de ruptura imediata, mudar desse modelo para outro, ela tem que ser um processo longo para que as pessoas possam assimilar e o movimento possa assimilar, mas o que nós não podemos é parar no conceito que nós temos hoje. Porque o conceito que nós temos hoje, ele faz com que a gente tenha que fazer o debate sobre enquadramento sindical, sobre quem representa quem, quantos sindicatos tem na empresa que eu trabalho, quantos sindicatos tem na cidade ou na região que eu moro, porque no fundo da questão está não a questão da representatividade, mas a questão da remuneração e a questão da instituição da contribuição obrigatória como forma de sustentação do movimento sindical. Tem sindicatos que, mesmo tendo, fazem a luta, e tem sindicatos que se aproveitam do fato de ter para não precisar fazer luta nenhuma. Então, em razão disso, nós achamos que,
muito daquilo que são os problemas e as nossas disputas no movimento sindical, e disputas que eu digo, algumas resolvidas à bala. Nós conhecemos isso, histórias disso, né? Algumas são resolvidas em quem é que tem mais jagunço de um lado ou de outro para ganhar a eleição de um sindicato com 3.000 trabalhadores na base. E a gente sabe o quanto custa a eleição. Talvez a eleição custe metade da receita do mandato do camarada, né? E os estatutos, né, que são estabelecidos por conta disso, que é um instrumento também, né, de falta de não democracia dentro das instituições sindicais, aquelas, Jamil, que pode fazer assembleia para fundar sindicato e vai marcar a assembleia no dia 1º de janeiro, certo? Na virada do ano. Marca no fundo da oficina mecânica, não sei de onde ninguém acha, ninguém sabe o que é. E aí depois a Zilmaia tem que ficar se virando lá para ficar adivinhando o que é aquela carta, o que é aquele pedido, né? Mas, não mais, mas sofreu muito com isso. Mas são questões que, se a gente não fizer o debate sobre ele, né, nós não vamos conseguir avançar no restante. E quando a gente fala aqui da questão da pluralidade nas instâncias, né, hoje nós convivemos em São Paulo com a Constituição Civil, né, a Constituição Civil, e não deu certo. Tem algumas instâncias que estão caminham para isso, mas nós temos ramos de atividade que talvez a saída para a sustentação destes ramos e que eles tenham capacidade e gás para fazer política no Brasil, a saída talvez seja a unificação a pluralidade nessas instâncias, por conta da estrutura e da manutenção dessas estruturas que nós sabemos, elas são muito pesadas, por conta desses sindicatos que muitas vezes dependem das estruturas até para fazer as suas campanhas, ter condições de fazer formação, ter condições de fazer coisas que o sindicato sozinho não consegue, mas a estrutura consegue. E muitas vezes nós temos estruturas, né, similares nas centrais sindicais, que a gente pode, de fato, na política e no convencimento e na construção do consenso, unificar essas estruturas e, com isso, capacitar melhor os nossos sindicatos de base, porque eu acho que essa deve ser e deverá continuar sendo a estrutura do movimento sindical brasileiro, baseado nos sindicatos de base, né? E, com isso, eu acho que eu respondo a questão do Gilson, né? O direito de filiação, não conheço nenhuma central que defenda a filiação individual diretamente a uma central. Ela é a partir do convencimento no sindicato de base, né, de que esta ou aquela central sindical melhor lhe representa, né? Até por conta da forma orgânica como ela está distribuída, porque eu acho que isso não vai mudar, né? Essa estrutura de sindicatos de base, federações, confederações, né, elas não irão mudar, elas se manterão da forma como estão. E eu acho que uma coisa que eu acho que é importante debater é que isso, só retomando a questão do painel, aponta para a necessidade do movimento sindical rediscutir o seu papel nesse processo de negócio, daquilo que é objeto do trabalho dele. O objeto da ação sindical é uma forma de melhor representação, atender os anseios e as reivindicações dos trabalhadores, transformar isso, essas demandas, em conquistas, né? Coisas concretas. Este papel, se ele está, no momento em que nós estamos negociando ou discutindo entre as centrais e o movimento sindical como um todo, essa mudança da estrutura ou essa forma da estruturação do movimento sindical, a forma como ele faz o seu debate, a sua negociação, ela também tem que mudar. Ela também tem que caminhar no sentido de avançar. É lógico que nós temos sindicatos hoje que nem negociação coletiva consegue fazer, doutor. Nem a negociação coletiva consegue fazer. Então, nós temos
sindicatos que querem um passo adiante desta condição que está dada hoje, e temos sindicatos que ainda têm que aprender. Portanto, aqui a crítica não é a existência ou permanência da CLT. Eu acho que a CLT deve conviver nesse período de transição para algo novo. Qual será esse algo novo? É algo que nós vamos ter a capacidade e a competência de resolver e de construir esse novo. E aí a CLT poderá ser, né, extinta ou não. É essa construção que vai determinar qual que vai ser esse futuro. Mas nós não podemos nos eximir dela e ficar no comodismo de que a situação está aí, que está dada, é a situação ideal para o movimento sindical, porque de fato não é. 11 mil sindicatos é pouco para a forma como está hoje. Eu achava que tinha mais, eu acreditava que poderia ter mais e tem potencial para ter mais. Se o Ministério do Trabalho liberasse as porteiras lá, com certeza esse número já teria dobrado. Mas e os cada vez menos trabalhadores associados a esses sindicatos. Portanto, uma briga pelo dinheiro público que a gente não imagina as consequências futuras desse tipo de disputa, ok? Espero ter respondido todas as perguntas e quero aqui encerrar, até para ajudar no tempo aqui da mesa, né? Agradecendo novamente a oportunidade aí de vocês, e eu tenho certeza que eu estarei em Curitiba aí, voltando como sempre estive aí acompanhando os companheiros, principalmente na Volkswagen, sindicatos metalúrgicos de Curitiba, a gente sempre teve um contato muito forte, continuaremos tendo aí, atendendo chamados sempre que preciso, Sérgio. Obrigado a todos.